Como ser um autodidata e como eu fiz para me tornar um autodidata e conseguir fazer pesquisas e me aprofundar nos meus estudos de forma totalmente autônoma, sem depender de um professor. É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a usar de verdade e não só decorar. Tava com saudade, eu sei que eu tava meio sumido aqui do canal, mas eu tava resolvendo algumas outras coisas e agora os vídeos vão voltar com fluxo total. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como eu me tornei autodidata e como que eu criei a estratégia para conseguir aprender sobre qualquer coisa, qualquer assunto, seja qual for a área, e como você pode fazer isso também. Esse é um problema que eu vejo muito nas escolas. A gente é acostumado a depender e ficar à mercê de um professor. Isso por um lado é bom? É, porque o professor, ele serve como o guia, serve como um mentor. Então, o que que acontece? A gente pega uma pessoa que já passou pro processo do estudo, que já tem uma experiência, e aí a gente tem as disciplinas, então ele já passou, já estudou sobre, por exemplo, a matéria de geografia, ele já estudou sobre todas as informações importantes, e aí ele vai te dar um guia, ele vai te dar um norte de onde você vai começar esse estudo e te direcionar em relação a isso. Quanto a isso, ótimo, excelente. Só que ao ter um professor, muitas vezes você fica preguiçoso de buscar por conta própria. Então você fica preguiçoso de explorar sozinho e buscar informações a estudar sozinho. E mais do que isso, você acaba não aprendendo a como fazer isso. E por não aprender, você fica, tá, então eu não vou fazer isso, não vou estudar essa coisa porque eu não tenho ninguém para me explicar, não tenho ninguém para me ensinar, e você acaba não indo buscar essas informações. E isso foi o que eu mais senti quando eu comecei a minha jornada de autodidata. Foi esse baque que eu passei, e esse baque aconteceu justamente por conta da pandemia. A gente entrou na pandemia, eu tava saindo do meu segundo ano do ensino médio para indo pro terceirão, e eu ia me preparar pro vestibular. E por me preparar pro vestibular, eu sempre fiquei também à mercê de um professor, de alguém para me ensinar. E como tava tudo parado, ninguém sabia o que ia ser do mundo, nem nada, eu vi que eu não podia ficar esperando o tempo passar, e eu não ia ter um professor como suporte, porque os professores mal estavam sabendo ali como que eles iam gerir tudo isso. E aí foi nesse caos que eu descobri que eu precisava me tornar autodidata e que eu não sabia estudar sozinho. E aí esse foi o baque maior. E aí a partir disso eu comecei a empreitada com o estudo, comecei a estudar sobre neurociência do aprendizado, comecei a fazer pesquisas de forma autônoma e aí que eu comecei a construir o meu estudo numa vida de autodidata. E nesse estudo como um todo, eu criei uma sequência. Depois desses 5, 6 anos que eu passei me dedicando aos estudos, eu criei uma sequência que faz com que você consiga aprender qualquer coisa, seja qual for o tema. E é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Primeira coisa, todo estudo, toda pesquisa, para você que é estudante autodidata ou que você quer ser uma pessoa mais autônoma, todo estudo ele vai começar obrigatoriamente com uma pergunta. Todo estudo ele tem que ter uma pergunta central com base naquilo que a gente vai usar para estudar. O estudo em si, a matéria, o livro, a fonte em si, vai ser só o objeto que a gente vai usar para alcançar o nosso resultado. Se não tiver a pergunta, a gente não consegue avançar. O livro é o suporte para trazer a resposta para aquela pergunta que a gente tem. Então, se você não tiver pergunta sobre aquilo que você está pesquisando, sobre aquilo que você está explorando, está ali estudando sobre essa informação, você não consegue começar um estudo autônomo. Por isso que as pesquisas geralmente começam com uma pergunta. Como funciona o processo das células tronco? Quando uma pessoa foi pesquisar sobre isso, ela precisava entender, primeiro, o que é uma célula tronco, ela precisou entender como isso pode modificar, e aí, através dessas perguntas, ela começou a construir o estudo dela. Ela começou a ir atrás de informações que complementassem esse estudo. Mas todo e qualquer estudo sempre vai começar com perguntas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a estudar sobre qualquer área, sobre qualquer assunto, é tenha uma lista de perguntas. Então, por exemplo, eu quando queria entender mais sobre o processo de aprendizado, quais são as primeiras perguntas que veio para mim? Tá, como o cérebro aprende? Como funciona a concentração? Como que a gente retém aquilo que a gente estuda? Eu peguei dessas perguntas, dessas dúvidas que eu tinha, e a partir delas eu comecei a ir investigar e começar atrás para responder e começar a construir o meu estudo e começar a construir uma pesquisa.
E aí vem aqui um adendo muito importante para vocês terem em mente. Quando a gente fala sobre pesquisa, a gente não fala somente naquilo que aquela pesquisa que todo mundo está acostumado a lembrar, que é em laboratório, fazendo estudos com camundongos ou fazendo processo químico. Nem sempre uma pesquisa vai ser assim. Pesquisas, por exemplo, como a nossa autônoma, vai ser uma pesquisa onde você vai buscar listas de referência, seja livros, ou artigos científicos, ou revistas. Mas sempre vai começar o estudo com base nessas referências, e não necessariamente sendo para um estudo técnico. Claro, se você quiser falar sobre algo que vai ser mais técnico, você vai precisar ter um embasamento técnico. Mas para nós que somos autônomos e estamos buscando um estudo de autodidatismo, a gente precisa ter referências também, mas não necessariamente ser algo assim de pesquisa muito aprofundada. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente para vocês. E aí a segunda vertente para conseguir começar a construir um estudo autônomo é pegar dessas perguntas e criar uma lista de referência. Toda pesquisa, todo pesquisador, e aí agora a gente vai partir do pressuposto que a gente é um pesquisador, o que a gente vai fazer? A partir das perguntas, nós vamos ter ali, no caso ali, as nossas dúvidas e as nossas perguntas sobre aquele assunto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai construir uma lista de referências. O maior erro que eu vejo nos estudantes hoje é só sair estudando a qualquer coisa. Não ter um direcionamento. E o que acontece? Ele acaba estudando sobre muitas coisas, mas não acaba aprendendo nada. E um pesquisador, ele não tem tempo para isso. O pesquisador, ele tem que ser direto e pontual naquilo que ele está buscando. Então ele tem que ser muito estratégico, ele tem que ser muito guiado e muito direcionado naquilo que ele está buscando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma lista de referências. Então vamos ver, a gente vai estudar lá sobre como funciona o processo do aprendizado. O que você vai fazer? Você vai pegar das suas perguntas e vai começar a procurar, através de palavras-chave, livros e artigos que falem sobre esse tema. Então, por exemplo, se você for no Google Book, dentro do Google, se você pesquisar Google Book, vai estar lá. O que é o Google Book? O Google Book é a biblioteca do Google, é a biblioteca online do Google. E aí você quer estudar sobre o funcionamento do cérebro, para complementar aquilo que você está buscando. Você vai colocar lá no Google Book, funcionamento do cérebro. Quando você digitar isso, vai aparecer. Claro que se você escrever em inglês vai ser muito mais fácil de achar. Vai aparecer artigo científico, vai aparecer livros. Você vai começar a listar esses livros e esses artigos. Mas a gente vai listar todos, Igor? Vai aparecer uma referência de 200 livros, 200 artigos. A gente vai listar todos? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar. Como que a gente seleciona? E aí que vem a terceira fase. Como que a gente seleciona? A gente vai pegar esses livros que estão, essas listas de referência estão aparecendo. Vamos dizer lá que apareceu o livro A. Apareceu o livro A, o que você vai fazer? Antes de você decidir se você vai colocar na sua lista de referência ou não, você vai abrir ele online, de forma online mesmo, e você vai olhar o sumário. O que é o sumário? Tô aqui com um livro aqui que eu acho que vai exemplificar bem. Sumário é onde tá os capítulos que vão ser abordados no livro. Ah, não tá focando. Ó, sumário é isso aqui. É onde tá os capítulos e quais vão ser as páginas que vão ser abordadas de cada capítulo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar esse sumário e vai ver se tem algum capítulo ou se tem uma parte do livro que vai abordar sobre aquilo que a gente está buscando. Então vai citar em algum momento sobre como funciona o processo do cérebro? Vai citar em algum capítulo isso? Porque tem livros que às vezes o título parece que vai solucionar nosso problema. Mas se você olhar mais a fundo, ele não vai dizer nada com nada. E como eu disse, nós somos pesquisadores e não podemos perder tempo. Nós temos muitas referências para ler. Então a gente vai olhar o sumário e vai selecionar aquilo que é mais importante. Ah, Igor, tem lá o capítulo 3. No capítulo 3 vai explicar sobre o que como é o funcionamento do cérebro. Ótimo. Aí sim, se você olhou, analisou e vai ter aquilo que você está buscando, ótimo. Agora a gente vai pegar nossa lista de referências e vai começar a construir ela. Então você vai colocar lá, o livro tal, capítulo 3. Por que você tem que colocar o capítulo? Porque não necessariamente, quando a gente está falando sobre pesquisa, não necessariamente você precisa ler o livro todo. Um pesquisador ele não tem tempo para ler o livro todo. Porque pensa um pesquisador, vamos dizer assim, do período de coisas históricas. Ele vai ter muitas referências. Se ele ler todos os livros, vamos dizer que cada livro tenha 200 a 300 páginas, ele vai gastar muito tempo e não vai conseguir concluir essa pesquisa. Então ele vai focar só naquilo que solucione a dúvida que a gente colocou lá no começo.
Então a gente vai começar sempre a construir dessa forma. Então pegou a dúvida? A partir dessa dúvida, a gente vai pegar e ler e respondendo aquilo que a gente está se perguntando e não tudo que está no livro. E aí você vai começar a selecionar. Como que eu gosto de montar essa lista de referências? Eu gosto de ter um caderno que eu chamo de caderno do conhecimento. Eu até tô com ele aqui, eu vou pegar para vocês verem. Bom que eu gosto de provar, né? Eu mostro que tudo que eu falo para vocês fazerem eu faço. Aqui. O que é um livro... um caderno do conhecimento? Caderno do conhecimento era muito utilizado pelo Leonardo da Vinci. Tudo que o Leonardo da Vinci estudava e explorava sobre o mundo, ele colocava nesse caderno. Mas como que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse caderno, vai colocar primeiro as perguntas principais do texto. Então aqui eu estava estudando sobre o que é inteligência. Então eu coloquei ali o que é inteligência, aí eu coloquei por que algumas pessoas são gênios e outras não. E outra pergunta que eu coloquei, como que uma pessoa se torna gênio? Essa era a lista de perguntas que eu tinha feito. O que eu coloquei abaixo? Além de pesquisar lá no Google Book, eu construí a lista de referências. Se você olhar, tá escrito aqui, ó, lista de referência. E aí eu comecei a construir a lista de referência. Eu preciso fazer essa lista de referência antes de começar o estudo, porque eu preciso só iniciar o estudo quando eu já tiver tudo aonde eu vou buscar já pronto. Porque senão você vai começar, tá, já li agora esse aqui, mas agora eu vou ter que construir outra referência para ir buscar. Não, constrói todas as referências primeiro, para depois começar a buscar responder. Então, você faz a lista de referências lá no Google Book, e aí a partir delas, você vai começar a estudar. Quando você faz isso, já tem ali um norte muito grande. Você não precisa de um professor, porque você já tem as suas referências, você já tem aonde você vai buscar responder esse estudo, aonde você vai buscar responder essas perguntas. E aí, a gente vai avançar para a próxima fase. E aí, como eu disse agora na quarta fase, a parte mais importante aqui, nessa quarta fase, é iniciar o estudo sempre por uma ordem cronológica. O que é isso, Igor? Iniciar o estudo por uma ordem cronológica. Começar respondendo as perguntas mais superficiais para depois ir para as perguntas mais profundas. Então, por exemplo, você está estudando, como eu disse lá de exemplo aqui, ó, sobre o aprendizado. O que é a primeira coisa que eu tenho que responder? O que é um aprendizado? Como que funciona o aprendizado? Aí tá, eu vou estudar sobre como é o aprendizado no cérebro, tá? Quais são as áreas do cérebro? Como que funcionam os neurônios? São perguntas básicas. Ah, Igor, mas não vai demandar tempo? Vai demandar um pouco, mas você está construindo uma pesquisa. Isso é a base, isso que vai dar um embasamento para aquilo que você está estudando. E aí, conforme você for avançando, você vai entrando com informações mais profundas, que vão ser mais detalhes. Ah, o que é um córtex pré-frontal, como ele funciona, a parte lógica, o hemisfério direito do cérebro, o hemisfério esquerdo, e aí você vai aprofundando cada vez mais. Mas, a princípio, o primeiro objetivo é criar essa ordem cronológica do mais superficial ao mais avançado. É assim que você vai construir uma pesquisa. Não começa já a pesquisa lá falando sobre termos muito absurdos. Você precisa ter a base primeiro, até porque você é teu primeiro contato com aquele assunto. E aí, conforme você vai estudando, você vai adicionando essas informações no teu caderno do conhecimento. Conforme você vai adicionando no teu caderno de conhecimento, você vai dando embasamento para aquilo que você está estudando. E eu gosto sempre de colocar a referência que eu estou usando. Então, segundo o autor tal, no livro tal, no capítulo tal, aconteceu isso e aquilo. Por quê? Sempre vai ter uma pessoa falando, ah, mas você tirou isso da tua cabeça. Não, eu tenho essa referência, eu tenho aonde eu pesquisei e aonde eu busquei. Principalmente para nós que somos estudantes autônomos. Isso é muito importante ter sempre a referência para você mostrar de onde você tirou o que você está falando. E antes de ir para o último ponto, eu tenho um recado muito importante para vocês. As vagas para ser meu aluno da mentoria vão abrir novamente. Vocês sabem que eu abro raras vezes porque sempre a lista de espera já está cheia. Mas dessa vez eu vou abrir novamente porque eu vou dar um desconto e ainda vou dar o ordem dos estudos de presente. Como que funciona a minha mentoria? A minha mentoria eu vou te ensinar isso da forma correta, seguindo a minha metodologia completa. Então são aulas ao vivo, cara a cara comigo, onde eu vou te ensinar isso da forma correta. Como que eu faço para entrar, Igor? Eu vou deixar aqui o link do grupo da lista de espera. Vai estar aqui embaixo, vai estar grupo lista de espera para mentoria. Lá você pode se inscrever para ser próximo aluno, se você for selecionado na mentoria, né? Então eu vou deixar o link aqui, se você tem interesse, clica aqui que eu vou te chamando conforme a lista vai rodando, beleza? Bom, e a última fase, e a mais importante para a gente concluir um estudo autônomo de um autodidata, é sempre fazer revisão ativa. O que é revisão ativa? É praticar sobre aquilo que eu aprendi.
Depois que você estuda, depois que você conclui a tua pesquisa, aquilo que você está buscando, você precisa praticar sobre aquilo. Qual é a melhor forma de fazer isso, Igor? Sempre falando aquilo que você aprendeu. Pega tudo aquilo que você estudou, toda aquela pesquisa que você construiu do começo ao fim. Tenta dar uma aula completaça sobre ela. Tenta dar uma aula, uma explicação para você mesmo. Ah, Igor, não tem ninguém para explicar? Explica para a parede, explica para o cachorro, explica para o espelho. Não interessa. O objetivo é que você fale sobre aquilo que você aprendeu. Para que você sempre pratique e reforce aquelas informações que você já estudou e para que elas fiquem na tua cabeça. Se você fizer todas essas estratégias que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil de se tornar um estudante autônomo, vai ser muito mais fácil de começar a construir pesquisas autônomas sem precisar estar numa universidade, sem precisar ter um professor como suporte. É claro que ter um mentor vai ajudar? Vai ajudar na referência. Mas você que está buscando ser autônomo, isso já é o caminho, assim, muito andado. Eu levei 6, 7 anos para conseguir concluir essa ordem completa de uma forma que ficasse clara e ficasse fácil de ser replicada. E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir muito mais no estudo de uma forma muito autônoma. Se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Também vou deixar aqui o arroba do meu Instagram, também tá aqui embaixo, se você quiser me seguir lá no Instagram, lá eu sempre tô postando conteúdos também para ajudar vocês em relação aos estudos. E mais importante do que tudo isso eu preciso que vocês deixem nos comentários qual é o próximo tema que vocês querem que eu traga. Afinal, o vídeo aqui no YouTube é para ajudar vocês, é para trazer conteúdos que vão agregar na vida de vocês. Então, quanto mais vocês deixarem as dúvidas e as perguntas e sugestões que vocês querem, vai ficar mais fácil de eu trazer conteúdos mais claros para vocês e já respondendo os objetivos que vocês querem. Beleza? Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!